Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, São Lucas nos refere que entre aqueles que serviam Jesus estavam também algumas mulheres, e ele enumera mesmo os seus nomes. É certo que os discípulos eram aqueles apóstolos que nós já conhecemos, os 12, e ao lado desses e com esses caminhavam sempre algumas mulheres que desde sempre estiveram perto do Senhor, manifestando ao Mestre a sua ternura e adesão ao seu ensino e ao seu ministério. Por isso, deve ser fantástico imaginar o tipo de relação que o Senhor mantinha com essas mulheres que, para apoiar o Senhor, tiveram que ser pessoas desprendidas, pessoas que tinham um coração generoso, que elas estiveram sempre ao lado de Jesus, quer nas circunstâncias mais favoráveis e nas circunstâncias mais desfavoráveis também, como as da paixão, onde essas mulheres excederam e superaram o zelo e a constância dos 12 apóstolos, com a exceção do apóstolo João, porque elas foram as únicas que tiveram coragem de permanecer ao pé da cruz, de contemplar de perto os momentos mais terríveis, mais difíceis da vida do Mestre. Por isso é que elas nunca arredaram um pé, e mesmo quando Jesus já estava morto, elas não saíram. E no dia seguinte, para embalsamar o corpo do Senhor, elas também não diminuíram o seu zelo, a sua preocupação por estar perto do Senhor. E São Lucas, no Evangelho de hoje, diz que essas mulheres assistiam a Jesus, e por isso, se calhar, por mérito e por condescendência divina, elas foram das primeiras que viram Jesus ressuscitado. Foram as mulheres. Só a seguir é que viram também Pedro e João e o restante dos discípulos. E por isso é que elas também são chamadas da testemunhas da ressurreição do Senhor. Então, isso faz-nos depreender que, de fato, a mulher na história da igreja primitiva e ao longo de toda a história da igreja, ela não foi uma personagem decorativa, né? Sempre as mulheres desempenharam um papel ativo, um papel vibrante, um papel significativo que determinou também o curso da ação apostólica da igreja. Por isso é que os santos evangelhos não poupam em apresentar o rosto, os nomes destas santas mulheres no Santo Evangelho. Por isso é que essas mulheres também são, para todos nós que somos membros da igreja, exemplo de como é que nós devemos servir o Senhor com as nossas qualidades, sem poupar esforço, sem poupar os meios que Deus, na sua providência, nos fez chegar às nossas mãos. Isso, a contribuição da mulher para a vida da igreja e da sociedade também deve ser um estímulo para todos os gêneros, para perceber até que ponto é que está sendo a nossa doação e a nossa entrega. Se é com desprendimento, se é com zelo, se é com esse sentido de um amor incomensurável ao Senhor. Como nós sabemos, essas mulheres nunca deixaram o Senhor, até no momento da paixão, no momento da morte. E nunca. Por isso, nós temos bastantes exemplos
do respeito, da dignidade da mulher desde o começo do próprio cristianismo. Por isso, acho ser falaciosa aquela tendência em tentar minimizar a influência da mulher na expansão do Evangelho. E isso nota-se também através da ação das muitas congregações que existem, onde à sua cabeça estão mulheres que detêm grande responsabilidade no seio da igreja, com algumas congregações bastante numerosas, com muitas religiosas, milhares até, e com um protagonismo incomparável. Por isso, vamos hoje pedir ao Senhor que nos conceda a graça de todos no meio da igreja e da sociedade sermos pessoas mais ativas e sermos reconhecidos ao Senhor por tudo quanto Ele faz por nós e percebermos que cada um de nós deve participar naquilo que é a missão da igreja, sem poupar esforços, com determinação, com bastante criatividade, tal como essas mulheres que o Novo Testamento apresenta como modelo, como exemplo. Lídia de Filipos, Priscila de Cloé em Corinto, Febe, a mãe de Rufo, as filhas de Filipe de Cesareia, enfim, e essas que nós escutamos hoje no Santo Evangelho. São muitas as mulheres que se puseram ao serviço. Isso, aquela máxima que para nós os cristãos servir é reinar, continua atual. Todos nós devemos estar ao serviço do único Senhor, Jesus Cristo, Ele que é o Senhor e centro da história. Vamos, pois, pedir ao Senhor hoje que nos conceda a graça de que Ele nos conceda esse espírito de entrega, esse espírito de confiança nele, de abandono às suas mãos, para que possamos ir evangelizando com a mesma coragem e com a mesma ternura que tiveram essas santas mulheres. Que Deus, nosso Pai, na sua misericórdia e omnipotência, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.